Olá, tudo bem? Hoje eu queria conversar um pouquinho sobre fraquezas, faltas, bloqueios, sonhos, objetivos. Bom, acolher as nossas fraquezas é super importante a gente conseguir olhar de perto, né, para essas nossas faltas. Aceitar essas nossas limitações num primeiro momento é muito importante para a gente ultrapassar essas barreiras. Muitas vezes, essa demonstração de força consiste justamente em a gente assumir essas nossas fraquezas. Então, no primeiro lugar, o acolhimento, e depois tentar entender quais as razões, qual a origem, quais os gatilhos, né, que podem provocar essas fraquezas. Eu considero a autossabotagem hoje como um grande mal assim, dos últimos tempos, que infelizmente não tem vacina, né, que se tivesse ia ser ótimo. Não tem vacina, mas a gente tem o autoconhecimento para conseguir lidar com isso. Porque é através, né, desse autoconhecimento que a gente consegue ter uma elevação de autoestima e aí sim combater o que a gente poderia estar trazendo aí com uma autossabotagem. A gente costuma falar dos nossos sonhos, às vezes de uma maneira muito distante, e quando a gente coloca esses sonhos como objetivos, mudar um pouquinho o olhar para eles pode ser muito bom para que a gente consiga então traçar pequenas metas em direção a esses objetivos. E quando eu falo sonhos, objetivos, é em qualquer área da vida, né? Não só na área profissional, mas a gente tem as coisas que a gente sonha, as coisas que a gente quer, deseja, e, e a gente tem que pensar qual que é o caminho até eu chegar lá? O que temos aí pela frente? Então, quando a gente traça pequenas metas, fica mais fácil, né, da gente ir em direção a eles. Então, a gente já tem muita coisa aí para observar, né? A gente tem essas barreiras, esses bloqueios, mas é importante a gente mirar aí onde que a gente quer chegar. Muitas vezes, no meio desse caminho, surgem dúvidas. Se eu faço isso, se eu não faço, se eu falo, se eu não falo. Uma coisa que eu acho interessante é a gente pensar da seguinte forma. Quando você identifica onde que você quer chegar, e também igualmente importante, quando você identifica onde você não quer estar, aí cada vez que aparece uma dúvida com relação a se faz ou não faz certa ação, se, né, é pensar, isso vai me trazer mais para perto da onde eu quero ir, ou isso vai me distanciar de onde eu quero ir? Porque se você identificar que isso vai te levar para mais para perto, né, do seu objetivo, então eu acho que é uma boa, né? É um bom sinal que você deve fazer aquilo. Agora, se aquilo vai te colocar mais distante do seu objetivo, do seu sonho, então não faça. Porque você está desperdiçando energia, né? Tá caminhando para o lado aí, não vai. Não, é importante pensar, né? O que que você quer realmente? Porque muitas vezes alguma ação que te coloque distante do que você quer pode estar te colocando próximo a uma situação que você já identificou que você não quer mais. Então, daí é importante você analisar. Agora, o que que isso dentro da numerologia cabalística, né, que é o que eu quero abordar hoje um pouquinho, aonde que a gente consegue identificar também um pouco aí dessas fraquezas? Eu diria mais que fraquezas, eu vou falar especificamente dos bloqueios, tá? A gente consegue identificar, sim, no mapa algumas fraquezas, mas hoje eu queria falar principalmente dos bloqueios. Bloqueio é alguma coisa mais forte, são barreiras, são muralhas realmente que aparecem e que não deixam a gente seguir. E a gente identifica esses bloqueios quando a gente faz a análise do nosso nome, né? Nosso nome ele vem carregado de informações, o nosso código de barra. E quando a gente então faz essa análise do nome, é lá que vão aparecer esses nossos bloqueios. E o bloqueio é realmente alguma coisa que precisa ser eliminada, porque a gente pode ter toda a configuração perfeita para a gente atingir os nossos objetivos, a gente sempre vem com essa configuração perfeita,
Só que muitas vezes esses bloqueios não deixam a gente seguir. E a gente se sente frustrado e muitas vezes se sente incapaz não entende o que está acontecendo. Quando chega um depoimento para mim, para eu fazer o mapa, porque eu sempre peço um depoimento, ali você já consegue enxergar aonde, né? E claro que isso vai ser confirmado depois no mapa, mas provavelmente aonde que vai aparecer o bloqueio para aquela pessoa. Assim como é incrível quando aparece alguém que não tem bloqueio, que é raro, a maioria das pessoas tem bloqueio sim no nome, mas quando aparecem essas pessoas que não têm bloqueio, como esse depoimento vem diferente, como esse depoimento vem leve, né? E seria tão interessante que vocês tivessem acesso a isso para conseguir entender e enxergar a importância do que eu vou falar agora. Se a gente consegue eliminar esses bloqueios, a gente está fazendo, assim, está dando um grande passo para realmente conseguir realizar as coisas que a gente quer. Porque com eles, eu vou falar, é muito difícil. Então, o objetivo número 1, né, quando a gente fala em nome, em fazer esse acerto de assinatura, é eliminar esses bloqueios. Porque a gente sabe exatamente o que significa e o peso de ter esses bloqueios, de carregar esses bloqueios durante a vida. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um, tá? A gente tem o bloqueio do 1, que é o bloqueio que não deixa a pessoa ter iniciativa, não deixa a pessoa ter coragem de tomar iniciativa, de fazer as coisas. É péssimo, né? A gente tem o bloqueio do 2, que o bloqueio do 2 é o bloqueio da autoconfiança. A pessoa não se sente segura, se sente tímida, se sente incapaz de fazer as coisas, também é muito ruim. A gente tem o bloqueio do 3, que é o bloqueio da comunicação, da criatividade. A pessoa não consegue se expressar, não consegue dizer o que pensa, não consegue ter clareza nas ideias. Muitas vezes se envolve até em problemas, fofocas e outras coisas, simplesmente por não conseguir nem se defender de uma situação. Então, esse bloqueio da comunicação, isso em todas as áreas, tá, gente? A gente tem o bloqueio do 4, que é o bloqueio do trabalho, é uma insatisfação com o trabalho, nunca está bom, a pessoa nunca consegue estar no lugar onde quer, nunca consegue ganhar o que merece, se sente sempre desvalorizado, nunca está feliz nessa área do trabalho. A gente tem o bloqueio do 5, que ele traz muita instabilidade, uma insatisfação constante. A hora está bem, a hora está mal, a hora tá feliz, a hora não está. Então é uma oscilação muito grande. A gente tem o bloqueio do 6, que é o bloqueio do afeto, do sentimento, que é muito ruim também, porque torna as relações muito complicadas. A pessoa não consegue demonstrar afeto. Muitas vezes ela se dedica a pessoas que não merecem, elas dão mais do que recebem, né? Não conseguem ter essa reciprocidade. E então é uma relação muito ruim, ou muitas vezes não consegue nem se relacionar mesmo com as pessoas, não consegue se abrir. A gente tem bloqueio do 7, que é um bloqueio do medo, da intolerância. As pessoas às vezes se tornam muito intolerantes ou muito medrosas, às vezes se afastam do convívio social. A gente tem o bloqueio do 8, que traz uma instabilidade emocional e financeira, principalmente, mas é um bloqueio que vai trazer uma instabilidade, um descontrole emocional e um descontrole também das finanças. A gente tem um bloqueio do 9, que é principalmente um bloqueio de finanças. Então, assim, problema em empresa, problema nos negócios, não conseguir prosperar mesmo. Esses são os bloqueios que a gente tem, né? Falei rapidamente sobre cada um, mas vocês podem imaginar o que é a pessoa carregar isso e muitas vezes não saber, né? Tem gente que já sente, fala, eu sinto que isso aqui é uma coisa que está me limitando, mas tem gente que não consegue nem desconfiar mesmo, que está em negação mesmo, né? Não consegue perceber esses bloqueios. E aí fica tudo muito mais difícil.
E realmente, assim, a forma que a gente tem de eliminar esses bloqueios é através dessa harmonização do nome. Então, é o objetivo quando você vai fazer esse acerto de assinatura, é deixar com que a pessoa fique livre desses bloqueios, para que ela possa exercer a sua potencialidade máxima, e chegar onde ela quer chegar e conquistar as coisas que ela quer conquistar. Então é isso, pessoal. Então hoje eu queria trazer esse alerta, né? E para você observar, você que já tem seu mapa, que você já fez, sabe exatamente o que eu estou falando, mas para você que ainda não fez, para você que não pensa em fazer, não sentiu ainda o chamado para fazer, então tenta fazer essa observação e se você sente que tem alguma coisa que parece que não deixa você seguir, parece que a coisa não decola, né? E isso pode ser que esteja, a explicação pode ser que esteja justamente nesses bloqueios que a gente traz no nome, tá? No mais é isso. Seguimos aí, né? Vamos lembrar sempre de nos acolher, de nos tratar com carinho, apesar de tudo, a gente tem que se tratar com muito carinho, a gente tem que reconhecer as nossas vitórias, as nossas conquistas, e, e é isso aí, tá? Uma boa semana para você e tudo de bom. Até a próxima.